tal. E ele, baseado no conhecimento dele, é uma grande autoridade, ok? Não é uma fonte bíblica, mas é interessante para as pessoas ouvirem. Ele diz o seguinte: imagina só uma pessoa que a vida inteira ele cultivou no coração dele inveja, vingança, raiva, ingratidão. Agora imagina essa consciência, essa alma, vivendo todas essas... Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o Henrique Severo. A paz do Senhor a todos. Esse vídeo de hoje que a gente vai estar falando, meus irmãos, é sobre o pastor Caio Fábio e o Rabino Aventura. Lembrando a todos vocês, meus irmãos, que esse vídeo é do canal Inteligência. Eu peço a vocês que vocês possam lá visitar o canal deles e se inscreva lá e deixa lá no comentário lá que vocês foram através do canal Henrique Severo, amém? Vamos para o vídeo. Dedico a minha vida e os meus ensinamentos a essas virtudes. É claro que você, que é uma pessoa particularista, que não compreendeu o amor de Deus que transcende as religiões e as barreiras, você vai achar que eu sou relativista. Mas não, tem visões religiosas que eu discordo delas veementemente. E uma delas é a sua. É a sua visão que não consegue perceber esse amor transbordando os limites e as diferenças. Eu te pergunto agora, pastor, eu vou fazer a mesma pergunta que essa pessoa me fez. Mas, pastor, como é que fica lá os escritos que falam do inferno para os que não forem fiéis, os que não acreditarem no sacrifício de Jesus? Como é que fica? Eles vão para o inferno eterno? Eu posso só completar. Como é que o senhor pode ser tão universalista assim? Porque Jesus o foi, mas pode perguntar. Porque no chat fizeram uma pergunta sobre o inferno, então a gente completa já com essa daí. Exato, né? O Paulo Júnior, ele perguntou no Islã existe inferno, aí no judaísmo, perguntando também, e aí pediu pro Caio qual a sua interpretação sobre inferno no cristianismo então, hoje. Essa resposta primeiro, Caio, depois eu queria uma visão dos três sobre essa visão do inferno nas três religiões. Né? Para mim, na realidade, o inferno é praticamente uma impossibilidade humana. Porque a realidade do inferno está muito, muito, muito para além da nossa própria compreensão, de tal modo que eu não creio nesse inferno que é descrito de maneira espaço-temporal, como se fosse um tempo sem fim. O inferno, para mim, são experiências existenciais que acontecem todos os dias, o tempo todo, tem gente experimentando inferno. Meu trabalho... Uma depressão é um inferno. Mas eu estou falando daquelas escolhas malignas, perversas, anti-humanas. Mas não é religião que tira disso, não é coisa alguma que salva disso. Eu estou cheio de amigos ateus que são mais de Deus do que a maioria dos religiosos que eu conheço. Não vejo Deus reconhecendo esse tipo de barreira, nem a religião como pré-requisito para qualquer coisa. O Evangelho de Jesus explica e aproxima todos os seres humanos de Deus na medida em que eles vão se aproximando uns dos outros. Com um bom pai, não vai para o inferno nenhum. Uma boa mãe não vai para inferno nenhum. E ser humano algum que não queira inferno irá para inferno algum, só porque ele deixe de ser isto ou aquilo, ou de frequentar este ou aquele grupo. Caio Fábio, eu vou me perdão, pastor, mas só que Jesus Cristo, ele diz, aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, a gente temos que ter perfeição e temos que resolver a ter uma mudança na nossa vida, né? Para a gente poder ser salvo, a gente temos que mudar, tem que ter mudança. A gente não temos que ficar só pela graça. O inferno, o Novo Testamento diz que foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, o próprio inferno é finito. O inferno, o livro do Apocalipse, diz que ele será extinto. Ele acaba, ele não prossegue, ele não continua. Então, quando Jesus fala do inferno, ele está associando ao Geinom, ao Vale de Inom, a queima do lixo, ao que Manassés fez com os filhos, naquela região ali do Vale de Inom. Mas não é uma
designação para a qual as pessoas tenham que imaginar o próximo ardendo em chamas e ranger de dente por uma existência de natureza espaço-temporal, como se fosse uma linha linear no espaço-tempo sem fim para sempre. O inferno cai na categoria do eterno, e o eterno não é mensurável por espaço-tempo. O inferno, o eterno é instante. O eterno é momento. Eu já andei no inferno muitas vezes. Eu conheço o significado de inferno em mim mesmo. Eu já quis tirar a vida bem jovem, porque eu não aguentava mais existir. Eu queria qualquer outra alternativa que não fosse a vida que eu tivesse, porque a vida que eu estava tendo era puro inferno. Move a pessoa. O que move a pessoa é querer agradecer a Deus. O que move a pessoa é o amor. O que move a pessoa é querer saber o seu propósito. E as consequências disso são o bem, são a gratidão, são a justiça. Então, de acordo com esse versículo e essa interpretação, em Lucas 13, aqui a gente tem uma passagem bíblica das escrituras hebraicas que abre uma grande porta para a gente perceber que o julgar o outro positivamente, que compreender que há algo divino, mesmo nos caminhos que possam não ser os ideais, é bíblico. E olha, Lucas 13, quando Jesus está conversando com os religiosos à volta dele, ele os provoca dizendo que naquele dia virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, os que assim se auto-intitulavam filhos do reino, ficarão de fora. Aí você vê em João, no capítulo 25, que a escatologia final é o ponto ômega do Evangelho, da escatologia do Evangelho. É quando Jesus diz, naquele dia, quando forem separados os cabritos das ovelhas, aí ele coloca do lado negativo aqueles a quem ele diz, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu, não me vestiste. Eu estive preso, não fostes visitar-me. Eu estive enfermo e não me atendeste. Eu fui um refugiado e tu não me acolheste. Afastai-vos de mim. Aí eles vão dizer, quando, Senhor, que nós te vimos assim? Ou seja, a pressuposição era de um pessoal que achava que sabia. Que achava que sabia. Quando que nós te vimos assim? Nós jamais te veríamos assim e deixaríamos que tu ficasses assim. Porque é o pressuposto da religião. Eu sei quem é Deus, quem é Jesus. E essa é a coisa mais capaz de nos cegar definitivamente, é quando essa presunção toma conta do coração. Esse assunto do inferno. A visão no Islã do Tem inferno. 4 questões e só. Da salvação também. São 4 questões que eu preciso fechar, senão claro. não vou conseguir dormir direito. Ficarem abertos. A primeira questão, quando você falou sobre a questão quando eu falei sobre a questão da fé, a fé ela aumenta com boas ações e diminui com as más ações. A base é a convicção. Então, a fé emocional, ela aumenta com as boas ações. Então, quando você faz boas ações, você sente alguma coisa agradável, que te impulsiona a fazer mais, e você se satisfazer, e você sentir algo agradável. Ajudar uma pessoa necessitada, alimentar um necessitado, orar com concentração, com foco, fazer um jejum com foco, com desejo de fazer, então isso aumenta a sua. Essa é a primeira questão. A outra questão que você falou sobre onde as religiões elas se dividiram. Deus, quando ele colocou as suas normas, a sua religião, que a gente chama de normas, né, conjunto de normas e regras que ele quer que nós sigamos para sermos felizes, para encontrarmos a luz nessa vida e na próxima. Os que seguiam essas regras são chamados de muçulmanos. O que é muçulmano? É aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. Então, os judeus... Exatamente. Aqueles que seguiam a Torá
que seguiam os profetas, eram chamados de muçulmanos. Então, os judeus da época que seguiam Moisés, para nós, eles eram as pessoas que se submetiam à vontade de Deus. Então, são os muçulmanos. Mudou Porque tudo. aquele pessoal todo a quem Jesus acolheu, do ponto de vista da Torá, eram os que deveriam estar fora de tudo. Mas é curioso, porque Jesus disse que ele não veio tirar nenhuma vírgula, mas que era para Ele cumprir veio toda a Torá. cumprir, não é- Ele não fala que ele veio, perdão, pastor, Não. segue a leitura, ele fala que se vocês não cumprirem, texto ele não fala grego dele. diz, eu se vim- vocês não cumprirem... Não vim para revogar, Certo. eu vim para cumprir. E na sequência ele diz, se vocês não cumprirem... Aí ele diz, E aquele ele que- diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz ele vir do revogou Pai. na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é E o revogar a lei. evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus, é dos gentios. Muito bem, para os gentios, quem está falando sim, aqui é não um para os gentio, judeus. é Sim, um muito bem. vira-lata na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. Então, se você não, eu não cumpro essa dieta... O amor de Deus nunca excluiu. O que exclui é a intolerância das pessoas. Mas aí- agora, da mesma forma que há tantos cristãos intolerantes hoje, e da mesma forma que a Inquisição matou tantos judeus Então vamos e tantos parar com cristãos isso. em nome de Jesus. Espera. Então Vamos só parar com isso. a questão da dieta, eu falo. Vamos deixar a dieta do lado, porque eu falei foi de um filho gay, de uma neta gay. Ok, Isso mas não é uma não, é uma dieta. Eu compreendo, mas eu digo que do ponto de vista até lógico, se Deus ele outorga certos mandamentos e ele diz isso aqui é bom, isso aqui é eterno, como o Shabat, por exemplo, Agora, não isso é é. bom e eterno, mas isso não Não é significa eterno. que isso é excludente Não é e que os eterno. não-judeus tenham que cumprir isso. Os não-judeus, Não- aliás... não é Pera, eterno. só um pouquinho, de acordo com o versículo que o senhor citou muito bem, aquele de Mateus, Malaquias... capítulo- não, de eu tô me Malaquias referindo 2. a Malaquias. Lá na fonte a gente tem esse espaço de acolhimento. Se o ser humano é intolerante e se Jesus aparece com uma mensagem de acolhimento, essa total. mensagem tem que ser repetida hoje. E é o que Paulo faz. Hoje essa mensagem tem que ser repetida É o que nas Jesus igrejas, fez. tem que ser repetida nas sinagogas, tem É que o ser que repetida Jesus por todos. fez. Mas é o que nós temos que fazer. E é o que Paulo fez. Mas não há necessidade escrevendo nenhuma aos de Colossenses. invalidar algo que Não, o eu não Eterno estou deu. invalidando, está invalidado. De acordo Porque- com a sua crença. Mas é de acordo com a minha crença mas de acordo mesmo. com a minha leitura, Eu suas não fontes estou têm traduções julgando erradas. a sua crença. Eu também posso afirmar isso. Eu não estou julgando a sua crença, eu estou dizendo que na sequência do Evangelho de Jesus, Jesus não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, chama toda a lei que ficou para trás, está lá em Colossenses, no capítulo 2, de escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. O que Jesus quis dizer quando disse está consumado, está pago, é que ele cumpriu aquilo que não era cumprível. Você pode cumprir as exterioridades, mas na subjetividade você sabe que você é um pecador que transgride essa lei milhares de vezes na sua vida todo dia. Eu respeito, mas eu só acho, entender a mas eu acho questão- só que tem a uma coisa questão muito, sim. Só para o pessoal Sim, entender sim, ok. que as escrituras elas valem exatamente cada letra. Antes elas valem da mesma forma como hoje. Ou tem uma adaptação. No Evangelho, não. Não. No Evangelho, isso é uma progressão. E Jesus é o ômega. Mas é que para os judeus o Evangelho. Pois o é, Novo então Testamento ele não. existem ele não- convergências Não, e não. divergências. Certo. E a Eu só gente queria chegou a entender, uma divergência irreconciliável, que é essa na qual Jesus é a consumação. Pastor, Jesus, o próprio Moisés eu disse, respeito. Eis que virá depois de mim Aham. alguém que vos ensinará todas as coisas. Não, Moisés fala que virá alguém como eu.
E Jesus, de acordo com A os ele evangelhos, é o ouvireis. próprio Deus. Então A esse ele versículo ouvireis. não pode ser aplicado a Jesus, porque Moisés fala alguém como eu. E de acordo Mas com os Jesus evangelhos, Jesus é o próprio transcendeu. Deus. Nos Ele não é como evangelhos, Moisés. Moisés Ele é mais e do que Elias Moisés. estão falando da partida de Jesus Mas, na pastor, cruz em Jerusalém. vamos, deixa só eu colocar aqui o ponto que me trouxe para fazer observação, porque eu acho que a gente pode seguir sem problema. Eu respeito a sua visão enquanto cristão. O que eu quero deixar claro é que quando você chega, por exemplo, o senhor chega, por exemplo, e diz tal lei não é válida, etc, etc. Eu compreendo se você colocar assim, se o senhor colocar assim, para nós, essa lei não é válida. Da mesma forma que eu posso também dizer, para mim o evangelho não é válido. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode... Para mim não me diz nada. Não, muito bem, muito bem. Eu tenho total respeito por essa declaração. Muito bem, mas o que eu acho que é importante é compreender o ponto de vista de cada um. Por quê? Pelo cristianismo, as leis foram dadas para salvar o ser humano. Pelo judaísmo, as leis foram dadas para educar o ser humano. Não, o cristianismo não crê que a lei salva ninguém. Mas ela foi dada para salvar. Ela foi dada para salvar e não salvou. E por isso que Deus... Desse jeito fica meio difícil, o rabino falando e o pastor Caio Fábio não deixando o rapaz falar. Deus escolhe, então, a graça. Do Novo Testamento diz que a lei condena. Não, pastor. Condena, leia Romanos. Novo Testamento. Não, o ponto de partida do Novo Testamento diz que a lei foi dada para os hebreus, para os israelitas, para que se salvassem. E como eles não conseguiram se salvar, ou seja, portanto, a lei condenou, então foi dada a graça. Isso é o que diz, essa é a teologia cristã. A lei condena. Para nós, não, a lei não condena. Para nós, se você não tem lei, você não tem respeito de pai e mãe, você não tem família, você não tem... Mas veja a nossa sociedade, ela não tem disciplina. Não, mas eu não Tudo isso não levou a uma sociedade regrada. Eu estou falando de mim, de você. Sim, nós mas a só gente... podemos responder por nós. Muito bem, então o que eu quero finalizar isso porque eu acho... minuto de preocupação com a lei, mas a cumpro naturalmente quando eu me submeto ao amor. Ok, essa é a sua opinião. A minha opinião contra essas que coisas, não há lei. Que aquilo que o Eterno deu é bom, é útil e não é um fardo. Só é um fardo, eu concordo que pode ser progressivo, só é um fardo quando existe... A Zohar, deixa, a Mishnah, perdão, o Talmud... Só é um fardo quando entra o excesso. A lei de Deus é boa. O fardo é quando entra o excesso. O fardo é quando entra... Santa, perdão. Boa. Muito bem. Eu quando sou mal e vendido à escravidão eu do não pecado. acho que eu sou mal e nem que você é mal. Acho que você é maravilhoso e que todos nós temos uma alma divina. Não somos pecadores, pecamos. É porque você a diferença me entre o pecador... Agora. Eu tô falando dessa conversa. Antes. Eu tô falando dessa conversa. Eu tô falando da natureza humana. Tô falando da natureza humana. É disso que eu tô falando. Ok. Da natureza humana. Ok. Para nós, judeus... A lei não foi dada para salvar, ela foi dada para educar. Uma criança, quando o pai educa ela e ela erra, o pai não fala, a educação não serviu, ele fala, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Daqui 10 anos, essa criança não vai estar nota 100, mas ela não vai estar nota 3. E o objetivo das leis dentro do judaísmo é fazer com que as pessoas se aperfeiçoem. Mas Deus tendo criado, mas Deus tendo criado as pessoas imperfeitas, ele seria no mínimo cruel exigindo perfeição dessas pessoas. Deus criar as pessoas imperfeitas. Não pede perfeição. Não, mas o evangelho, mas de acordo com o que o senhor está falando, não, o evangelho parte do princípio, ok? O evangelho parte do princípio de que Deus criou um ser imperfeito e deu a lei para ele. Um ser perfeito que se tornou imperfeito. E este ser, ok, então ele tinha a possibilidade da imperfeição, e esse ser não consegue ser perfeito, e portanto, ele diz claramente. É algo que realmente é muito surpreendente. É puro evangelho. Mas está
Ah, mas aí esse é um problema. Se você vai pegar todas as partes das nossas escrituras, que são humanas, que são abertas, que são inclusivas, e você fala que isso é evangelho, e você quer então dizer que o judaísmo não está embebido nessa visão, pastor, fica complicado. Eu iniciei dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica e estou concluindo dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu respeito. Eu estou dizendo que o que é como Jesus, o que passa no filtro de Jesus, eu iniciei dizendo, tanto no Velho Testamento quanto até os apóstolos, tem obsolescência no Novo Testamento também. Eu no meu ponto de vista, o evangelho ele não pede perfeição na hora que você entra. Mas depois que você entra, ele pede a perfeição sim. Como é que eu vou entrar para o evangelho e continuar do mesmo jeito que eu era, todo errado? Jesus Cristo ele diz, vinde como estais, mas não permaneça como estais. Na realidade, tem duas questões. A primeira, sobre a questão do paraíso e inferno, não é conflitante com o amor a Deus e o ser correto. Na realidade, a punição ou a recompensa, ela existe para aqueles que precisam barganhar ou precisam temer. Na sala de aula, por exemplo, eu tenho aquele que estuda porque ele quer crescer, ele não está preocupado com a recompensa nem com a punição, ele está preocupado em crescimento. Ele quer estudar. Tem o outro que vai ou pela dor ou pela recompensa, ele está pensando na recompensa. E tem aquele ainda lá atrás que não está nem aí, mas se não fosse a punição, ele não andaria. Se não fosse o rigor da lei, também não andaria. Assim nós temos na sociedade, porque o que Deus colocou nas pessoas não é que elas são imperfeitas, ou são boas, ou são más. Não, elas têm o livre arbítrio. Os irmãos, está aí. Deixa no comentário de vocês o que vocês acharam desse debate aí, desse podcast do pastor Caio Fábio e desse Rabino Aventura. Eu peço que vocês possam deixar o comentário de vocês e aqueles que não são inscritos, que se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos. Tá bem? Fica com Deus.